Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com cabelo curto, vestindo uma blusa amarela e o tema da nossa aula de hoje é as divisões da história. Vocês sabiam que a construção de uma linha do tempo ajuda a entender e compreender melhor os fatos históricos e os processos históricos? Vários povos sempre utilizaram alguns marcos importantes na sua própria história para poder localizar o tempo dos acontecimentos. O marco dessas periodizações pode ser marcos políticos, econômicos, culturais. Por exemplo, existe um critério muito difundido para entender a história do Brasil com os marcos do Brasil colonial, o Brasil imperial e o Brasil republicano. Mas esse é apenas uma das formas de marcarmos esses períodos, né, essas periodizações. Podem ser adotados outros critérios também. O calendário é um instrumento utilizado para marcar o tempo. Nele a gente pode marcar os dias, os anos, períodos longos e períodos mais curtos. Os povos sempre, a partir do momento que começaram a desenvolver e para atender às suas necessidades, eles começaram a utilizar maneiras de marcar o tempo, criando relógios e calendários para poder marcar tempos longos. O calendário que utilizamos atualmente no Brasil é conhecido como o calendário gregoriano. É um calendário cristão e que foi estabelecido pelo Papa Gregório XIII. Nessa imagem vemos o Papa Gregório XIII. E nessa outra imagem podemos perceber o detalhe da tumba do Papa Gregório XIII celebrando a introdução do calendário gregoriano. Esse calendário foi introduzido em 1582 e é um calendário solar, ou seja, um ano corresponde à volta da Terra em torno do Sol. Nesse calendário, o ano possui 365 dias e a cada 4 anos ocorre um ano bissexto. No calendário gregoriano, o marco é o nascimento de Cristo. Por ser um calendário cristão, ele acaba tendo como marco o início da contagem do tempo a partir do ano do nascimento de Cristo e ele passa a ser considerado ano 1. Não existe ano 0 nesse calendário. Então, para marcar os fatos e acontecimentos, é utilizado a sigla DC, que significa depois de Cristo, e os acontecimentos anteriores ao nascimento de Cristo são marcados, datados com a sigla AC, que significa antes de Cristo. E a contagem, ela ocorre de forma decrescente. Nessa imagem, percebemos a contagem do tempo pelo calendário gregoriano, utilizando o critério do nascimento de Cristo, os anos que sucedem esse acontecimento, que pode ser utilizado a sigla DC, ou então não ser utilizado sigla nenhuma, e os acontecimentos anteriores com o critério da sigla AC, significando antes de Cristo. Além do calendário gregoriano, existem outros calendários também, como é o caso do calendário islâmico, que utiliza como critério para o primeiro ano o acontecimento importante para esse povo, que foi a Hégira, que foi a fuga de Maomé, da cidade de Meca para Medina. Então, esse passa a ser o marco histórico importante para esse calendário. E como exemplo também temos aí o calendário chinês, que marca o período de 12 anos para um período longo desse calendário.
e eles marcam esses períodos através dos animais, né? Eles consideram, né, cada animal para esse período de tempo, nesse processo de contagem do tempo. Esses são apenas alguns exemplos de calendários e que ainda são utilizados hoje. Mas os povos já fizeram, ao longo do processo histórico da humanidade, criaram diversos tipos de calendários para poder marcar essa passagem do tempo. E esses calendários, eles têm um aspecto importante de marcar situações importantes para aquele povo, como, por exemplo, a agricultura, a época da pesca, a época de uma colheita. Então, esses calendários também tiveram essa função de ajudar a organizar as atividades humanas ao longo do tempo. Por isso que esses calendários podiam ser da antiguidade, eram muito utilizados os calendários solares, né, que tinham como critério esse tempo que a Terra girava ao redor do Sol, como os calendários lunares também, que regulavam muito a questão da pesca e estavam voltados para o ciclo da Lua, por exemplo. Aqui nós temos exemplo do calendário asteca e nessa outra imagem o calendário hindu. Alguns povos, como os sumérios na Ásia, os egípcios na África, os olmecas na América, são exemplos que tiveram, né, povos que tiveram calendários dos mais antigos que se conhecem da humanidade. Hoje em dia, conhecemos mais de 40 calendários produzidos pelos povos do passado. Mas, atualmente, o calendário que mais utilizamos, não só no Brasil, como em outros continentes também, é o calendário gregoriano. Como eu disse, é um calendário solar baseado no ciclo que a Terra gira ao redor, né, do Sol, né, de 365 dias e de 4 em 4 anos com um ano bissexto. A questão é que, a partir desse calendário, são criadas as periodizações de determinados acontecimentos econômicos, históricos, e por conta de ser um calendário cristão, ele acaba marcando os acontecimentos importantes dentro dessa cultura cristã. Mas é um calendário tão difundido e tão utilizado até em outros países, em outros continentes, e países até que não são cristãos, que todo esse critério de periodização, né, de formação até de uma linha do tempo, é baseado nesse tipo de calendário. Os historiadores, ao estudarem o passado, eles começaram a marcar dentro desse tempo cronológico e a partir também deste calendário gregoriano, as periodizações e os marcos históricos, os acontecimentos históricos, ou seja, os fatos históricos. E alguns fatos, eles têm um período mais longo, outros têm um período mais curto. Então, dentro dessa estrutura de calendário cronológico, né, de tempo cronológico, é possível nós tentarmos marcar e delimitar os tempos históricos, que são os tempos dos acontecimentos históricos. Por exemplo, o tempo histórico da escravidão no Brasil, ela durou do século XVI até 1888. Já nos Estados Unidos, ela durou do século XVII até 1863. Então,
é uma forma como os historiadores têm de também pensar e marcar esses acontecimentos e organizar em períodos para facilitar o nosso próprio entendimento desses acontecimentos históricos. Como a história da humanidade é muito longa, os historiadores se convencionaram a tratar desses acontecimentos históricos em períodos. Existe uma divisão tradicional da história em 5 períodos e que foi construída pelos historiadores do século XIX. Ainda hoje, essa divisão ela é adotada. Nessa imagem, vemos a linha do tempo histórico de forma tradicional, construída pelos historiadores do século XIX e ainda hoje adotada. Nessa divisão, vemos a pré-história, que corresponde ao período da origem da espécie humana, até 4000 a.C., quando ocorre os primeiros tipos de invenção de escrita. A antiguidade, que vai desde a invenção da escrita até a queda do Império Romano, em 476 d.C. A Idade Média, que corresponde ao período da queda do Império Romano, em 476 até 1453, com a queda de Constantinopla. A Idade Moderna, de 1453, com a queda de Constantinopla, a 1789, com a Revolução Francesa. E a Idade Contemporânea, que corresponde ao período de 1789, que marca a Revolução Francesa, aos dias atuais. Muitos historiadores criticam essa forma de divisão tradicional da história. Primeiro, porque marca como pré-história o período anterior à escrita, como se os povos que vivessem naquele período não tivessem história. E isso não é verdade. Eles conseguiram construir as suas culturas de outra forma e até hoje existem povos que não possuem escrita e nem por isso deixam de ter história. Assim como existem também povos que são caçadores e coletores, lá do tempo igual aos tempos, né, conhecidos como pré-história, e que existem ainda nos dias atuais. Um outro problema dessa divisão tradicional é que ele só marca os acontecimentos históricos protagonizados pelos povos europeus, como a Revolução Francesa, queda do Império Romano e os outros povos das outras regiões do mundo. Que acontecimentos históricos importantes marcaram essas sociedades? Isso não é considerado nessa divisão tradicional. E fora que tem outras questões também, como essa indução da gente a pensar a história de uma forma linear e até evolucionista, como se as coisas fossem acontecendo e o desenvolvimento tecnológico marcasse o desenvolvimento da humanidade. Então, existem outros critérios também. Aí vocês vão me perguntar, por que nós adotamos, então, essa linha tradicional, essa divisão tradicional, até os dias de hoje, se temos tantas críticas em cima dela? Primeiro, porque, como eu disse para vocês ao longo da aula, o calendário gregoriano, né, que é esse calendário cristão, ele é adotado mundialmente em vários países, em vários continentes e até países que não são cristãos. Em segundo lugar, também porque facilita o nosso trabalho, a nossa análise sobre a história, porque ela ainda permanece nos livros de história e é ainda utilizada amplamente. Mas, assim, a gente precisa saber distinguir
e saber que esses acontecimentos e esses marcos desses fatos históricos também não aconteceram somente naquele ano, né? Eles são resultados de um processo. Agora vamos ao nosso desafio? Observe a imagem ao lado que representa a celebração do calendário criado pelo Papa Gregório XIII. A ampla utilização do calendário cristão também gerou a criação de uma linha do tempo tradicional da história, baseada nos fatos históricos protagonizados pelos europeus. Quais as críticas de alguns historiadores em relação a esse tipo tradicional de divisão da história da humanidade? Nossa videoaula vai ficando por aqui. Não esqueçam de acessar o nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas. Até breve!